Você já parou para pensar por que a academia do Ronaldo se destaca tanto? Em 2013, o lendário jogador Cristiano Ronaldo abriu uma academia de futebol na Geórgia, o que teve um grande impacto no esporte local. Desde o início, a academia se concentrou no desenvolvimento de jovens talentos, oferecendo um treinamento de qualidade e enfatizando a disciplina, as habilidades e o trabalho em equipe. Ao longo dos anos, essa iniciativa se mostrou bem-sucedida, preparando todos os jogadores que representaram a Geórgia em campeonatos europeus. Com um treinamento de nível mundial e recursos, a Academia do Ronaldo não apenas ajuda no desenvolvimento de jogadores individuais, mas também melhora a qualidade do futebol no país. Isso mostra como um único esforço pode elevar toda uma comunidade, inspirando jovens atletas a seguir seus sonhos e a mostrar os talentos da Geórgia em um grande palco. Como esse legado influenciará as futuras gerações? Adivinha o que o cometa Lovejoy nos reserva? Em 2015, astrônomos fizeram uma descoberta incrível sobre o cometa Lovejoy. Ele estava liberando álcool e açúcares simples no cosmos, transformando-se em uma espécie de cervejaria espacial. Essa descoberta inusitada deixou os cientistas intrigados. O álcool em questão é o etanol, o mesmo que encontramos nas bebidas, mas não planeje brindar as estrelas ainda. Sugere-se que esses compostos possam ter se formado quando a água no cometa congelou e depois sublimou de volta para o gás ao se aproximar do Sol, criando uma mistura espumante. Mas por que isso é importante? Bem, isso gera novas ideias sobre como os blocos de construção da vida, como os açúcares, podem ter se originado no espaço, possivelmente ajudando a semear a vida na Terra e além. Então, da próxima vez que alguém mencionar caudas de cometas, você pode compartilhar que não só eles voam pelo nosso sistema solar, mas que podem estar despejando coquetéis cósmicos, adicionando uma nova perspectiva à nossa compreensão do universo. Surpreendentemente, é um fato que você pode imaginar os perigos da Ilha das Cobras. Esta ilha brasileira, conhecida como Ilha da Queimada Grande, é famosa por ser o lar da cobra mais venenosa do mundo, a jararaca dourada, ou Bothrops insularis. Imagine uma terra remota, onde uma única cobra pode injetar veneno potente o suficiente para matar um humano em poucas horas. Reconhecendo essa ameaça, as autoridades brasileiras tomaram a decisão crítica de restringir o acesso à ilha, garantindo tanto a segurança humana quanto a preservação desse ecossistema único. A jararaca dourada se destaca não apenas por sua mordida letal, mas também por suas adaptações excepcionais. Isoladas por milhares de anos, essas cobras evoluíram características notáveis que as diferenciam de outras espécies. Elas se alimentam principalmente da abundante população de aves da ilha, utilizando suas habilidades de caça rápidas e eficientes para prosperar. Assim, enquanto a Ilha das Cobras representa um perigo significativo para os visitantes humanos, ela serve como um habitat vital que destaca a importância da biodiversidade e o delicado equilíbrio dos ecossistemas naturais. Visitar esta ilha traiçoeira é como entrar em um thriller da vida real, mas por enquanto, sua beleza emocionante pertence exclusivamente às cobras. Já pensou por que você pode caminhar até a Rússia? Durante os meses de inverno, o Estreito de Bering, normalmente uma vasta extensão de água entre o Alasca e a Rússia, congela, criando uma superfície sólida de gelo. Esse fenômeno incomum permite que almas aventureiras atravessem as 2,4 milhas entre esses dois locais a pé. Imagine pisar da América do Norte para a Ásia, sentindo o ar frio e cortante no rosto, enquanto caminha por uma vasta extensão de gelo branco brilhante. Essa oportunidade notável geralmente surge em dezembro e janeiro, quando as temperaturas caem e o gelo se torna mais espesso. No entanto, embora essa jornada pareça emocionante, ela traz seus próprios desafios. O clima pode mudar drasticamente, e nem todas as áreas do estreito congelam de forma confiável, o que pode levar a condições perigosas. Aqueles que conseguiram atravessá-lo enfatizaram a importância da preparação e da consciência do terreno em mudança. Seja você sonhando com uma jornada épica ou simplesmente fascinado pela ideia, caminhar entre dois países sobre o gelo é um pensamento extraordinário, não é? Você sabia que uma atriz iniciou um movimento? A história dela gerou amplos debates sobre o maltrato aos atores na indústria do cinema, especialmente destacando a experiência das mulheres.
Com coragem, ela compartilhou suas dificuldades, revelando as duras realidades que muitos enfrentam nos bastidores. Essa revelação ressoou com muitas outras, resultando em uma poderosa onda de solidariedade entre as atrizes. À medida que novas histórias surgiam, a conversa se expandiu, chamando a atenção para questões como desigualdade salarial, assédio e falta de representação em Hollywood. A influência desse movimento é inegável. Apoiadores e fãs se unem por mudanças, buscando condições de trabalho mais seguras e justas. Este movimento não diz respeito apenas a uma pessoa. Ele visa criar um futuro onde todos os atores possam prosperar sem medo de maus tratos. Isso levará às mudanças necessárias em uma indústria que há muito sofre com a desigualdade. Você já pensou nas incríveis habilidades dos cães pastores de Shetland? Esses cães pequenos, mais fortes, têm muita inteligência e energia. Famosos por suas habilidades de pastoreio, os cães pastores de Shetland são ótimos em reunir e cuidar de rebanhos de ovelhas e outros animais. Sua esperteza permite que aprendam rapidamente comandos e truques. Seja em campos abertos ou ajudando em fazendas, esses cães desempenham bem as tarefas rurais. Sua dedicação ao trabalho e personalidade brincalhona os tornam não apenas excelentes pastores, mas também ótimos companheiros para famílias ativas. Com sua aparência vibrante e personalidades cativantes, não é de se admirar que os cães pastores de Shetland se tornaram animais de estimação favoritos em todo o mundo. Se você está procurando um cão inteligente, carinhoso e pronto para aventuras, essa raça pode ser a escolha perfeita para você. Você ouviu a história engraçada sobre a audição de John Krasinski? Durante a audição para a famosa série The Office, John Krasinski expressou, sem querer, suas preocupações sobre o futuro do programa, bem na frente de um dos principais produtores. Imagine só. Nervoso, Krasinski compartilhava abertamente seus medos sobre como o show poderia ser, sem perceber que estava falando com alguém que teve grande influência em sua criação. Esse momento destaca a sinceridade de Krasinski e traz um toque de humor ao processo de audição. É um lembrete de que até mesmo atores talentosos podem sentir ansiedade e insegurança em seus papéis. Felizmente, os produtores viram algo especial nele, e ele se tornou o carismático Jim Halpert, conquistando os corações de milhões. Não é incrível como momentos inesperados podem levar a oportunidades incríveis? E se eu te dissesse que as moedas criam magia em Roma? A Fonte di Trevi, uma obra-prima deslumbrante da arquitetura barroca, ocupa um lugar especial no coração dos moradores e turistas. A cada ano, milhões de visitantes jogam moedas nas águas cintilantes da fonte, acreditando que isso garantirá seu retorno à cidade eterna. Essa tradição querida resulta em cerca de 3.000 euros sendo jogados diariamente, transformando esse lindo lugar em um baú de tesouros que brilha sob o sol italiano. Mas para onde vai todo esse dinheiro? Funcionários da cidade coletam diligentemente as moedas e, em vez de ficar com o dinheiro, os fundos são doados a várias instituições de caridade locais. Essas contribuições desempenham um papel vital no apoio aos necessitados da comunidade. Então, enquanto você pode estar desejando romance ou aventura ao jogar sua moeda, lembre-se de que seu pequeno gesto faz parte de um esforço muito maior para melhorar vidas. Na próxima vez que você visitar essa fonte icônica, pare para pensar sobre o impacto do seu desejo. Sua moeda pode ser uma faísca de esperança para alguém em Roma. Você consegue acreditar que um ato tão simples pode trazer mudanças reais? Como era a propriedade Neverland de Michael Jackson? Este mágico parque temático privado, localizado na Califórnia, refletia o sonho da ícone do pop. Inspirado no clássico conto de Peter Pan, Michael Jackson comprou Neverland por impressionantes 17 milhões de dólares. A vasta propriedade, nomeada em homenagem ao país fictício onde as crianças nunca crescem, incluía não apenas uma luxuosa mansão, mas também montanhas russas, um zoológico e um carrossel. Imagine passear por um lugar onde a magia da infância estava presente a cada passo. No zoológico, viviam animais exóticos, como lhamas e macacos, que os visitantes frequentemente podiam ver passeando. Além disso, havia belos jardins, um lago cintilante e um cinema ao ar livre, onde Jackson organizava noites divertidas para amigos e família sob as estrelas. Embora Neverland mostrasse o desejo da estrela de criar alegria, também se tornou um símbolo de sua complexa personalidade pública. Hoje, as histórias sobre este lugar incomum
nos lembram do legado de Michael como um artista que valorizava a imaginação e a maravilha. O que você faria em Neverland? Canto dos pássaros que quebra o silêncio. Conheça o campainha branco. Esta incrível ave, que vive nas florestas amazônicas, produz um som que chega a 125 decibéis, tornando-a o cantor mais alto entre todas as aves do mundo. Para comparação, é mais alto que uma motosserra. O campainha branco usa seus sons poderosos, principalmente durante os rituais de acasalamento. Os machos competem para impressionar as fêmeas, cantando em volumes ensurdecedores, e podem emitir sons que são ouvidos a grandes distâncias através da densa folhagem. Imagine estar cercado pela vegetação da Amazônia e, de repente, ser envolvido por uma explosão de som que parece ecoar ao seu redor. Pesquisadores acreditam que essa vocalização incomum não só ajuda a atrair parceiros, mas também serve para estabelecer território entre outros campainhas. Então, da próxima vez que você ouvir um som alto na floresta, pode ser o campainha branco mostrando seu incrível talento. Você está pronto para essa serenata barulhenta? Você pode se surpreender. Jogadores de futebol correm milhas. Em média, um jogador percorre cerca de 7 milhas, ou aproximadamente 11 quilômetros em uma partida. Imagine como eles correm pelo campo, desviando dos adversários e perseguindo a bola por 90 minutos seguidos. É isso que os jogadores fazem. Essa distância impressionante não é apenas um número aleatório. Ela reflete a natureza dinâmica e rápida do jogo. Os jogadores estão sempre em movimento, seja driblando, defendendo ou fazendo um passe perfeito. As altas exigências energéticas do futebol significam que os jogadores precisam estar em excelente forma física, e eles costumam treinar intensamente para desenvolver sua resistência. Curiosamente, a distância percorrida pode variar dependendo da posição do jogador. Por exemplo, defensores podem correr menos do que atacantes, que geralmente estão mais envolvidos no ataque. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, lembre-se do quanto de esforço é necessário para esses momentos emocionantes em campo. Você já se perguntou por que relâmpagos criam formações de vidro? Os relâmpagos não são apenas um espetáculo assustador. Eles têm o poder de transformar nosso planeta de maneiras notáveis. Quando tempestades se formam no céu, elas liberam raios que atingem temperaturas impressionantes de até 16.600 graus Celsius, 5 vezes mais quentes que a superfície do Sol. Esse calor intenso pode incendiar qualquer coisa inflamável. Mas sua verdadeira arte se revela quando atinge terrenos arenosos. A energia feroz de um relâmpago faz com que grãos de areia derretam e se fundam, criando uma estrutura impressionante conhecida como fulgurito. Esses tubos de vidro naturais podem variar em tamanho e forma, muitas vezes se assemelhando a esculturas intrincadas que capturam um momento fugaz de energia cósmica. Os fulguritos não servem apenas como belas lembranças de um raio, mas também como assuntos fascinantes para cientistas, ansiosos para explorar os mistérios da nossa atmosfera e geologia. Na próxima vez que você estiver sob um céu tempestuoso, lembre-se, aquele trovão alto não é apenas barulho, pode anunciar a criação de algo belo sob seus pés. Você já pensou na geografia única de Istambul? Esta cidade incrível é especial porque está localizada em 2 continentes, Europa e Ásia. Dividida pelo Estreito de Bósforo, Istambul oferece uma mistura de culturas, tradições e sabores de ambos os lados. De um lado, você pode passear pelos vibrantes bairros da Europa, mergulhando em sua atmosfera artística e pontos turísticos históricos, como a majestosa Hagia Sophia. Ao atravessar para o lado asiático, você encontrará uma atmosfera mais tranquila, com ruas aconchegantes e mercados locais que mostram uma rica cena culinária. Essa divisão geográfica não só molda o contorno da cidade, mas também influencia seu estilo de vida e dinâmica social. Istambul é o lugar onde o Oriente encontra o Ocidente, criando uma fusão única que atrai milhões de turistas todos os anos. Ao desfrutar de uma viagem de barco pelo Bósforo ou experimentando a deliciosa comida de rua, você sentirá que Istambul é uma história viva. Então, se você tiver a oportunidade de visitar esta cidade maravilhosa, como você a exploraria, estando na interseção de 2 mundos? Descubra o segredo do alter ego Sasha Fierce da Beyoncé. Quando Beyoncé começou sua carreira, ela enfrentou um desafio comum a muitos artistas: o medo do palco. Para lidar com os nervos e oferecer apresentações inesquecíveis, ela criou um alter ego chamado Sasha Fierce.
Essa poderosa persona a transformou de uma pessoa tímida em uma superestrela confiante e ousada no palco. Com Sasha Fierce, Beyoncé pôde canalizar sua energia e espírito vibrante, encantando o público ao redor do mundo. Essa transformação não foi apenas um truque, tornou-se uma ferramenta psicológica importante, ajudando-a a superar suas inseguranças e a se tornar a ícone que é hoje. Embora Beyoncé tenha decidido deixar Sasha para trás, sua jornada mostra como usar nossas forças internas pode nos ajudar a enfrentar desafios, seja no palco ou na vida. Sua história nos lembra que até as pessoas mais talentosas podem sentir medo. Então, da próxima vez que você se sentir nervoso, pense em quem poderia ser seu alter ego para ajudá-lo a brilhar. Vamos descobrir a verdade sobre o túnel do canal. Você sabia que a distância entre o Reino Unido e a França é de apenas 32 quilômetros? Essa curta travessia pelo Canal da Mancha resultou em uma conquista incrível no transporte: a construção do túnel do canal. Inaugurado em 1994, essa maravilha da engenharia conecta a cidade de Dover, no Reino Unido, a Calais, na França, oferecendo uma ligação direta entre os dois países. O projeto não foi uma tarefa simples. Custou cerca de 15 bilhões de dólares na época, o que equivale a impressionantes 35 bilhões de dólares hoje. O túnel tem aproximadamente 50,45 quilômetros de extensão, incluindo uma notável parte subaquática. Os viajantes podem atravessar o túnel em cerca de 35 minutos, tornando-o uma escolha popular tanto para trabalhadores quanto para turistas. Essa ligação icônica transformou as viagens, incentivando a troca cultural e aumentando o comércio entre o Reino Unido e a Europa. Imagine passar debaixo do mar, relaxando e aproveitando a viagem. É uma experiência única. Então, da próxima vez que você pensar em viajar para a França, considere o extraordinário túnel do canal. A maioria das pessoas não sabe disso, mas a Alemanha celebra os limites de velocidade. Imagine só, dirigir tão rápido quanto você quiser, na famosa Autobahn, onde cerca de 65% das estradas não têm limites de velocidade obrigatórios. Essa característica única das rodovias alemãs transforma viagens comuns em aventuras emocionantes, permitindo que os motoristas sintam a adrenalina da alta velocidade, sem a constante preocupação com o velocímetro. No entanto, não é uma liberdade total. Uma velocidade recomendada de 130 km por hora, cerca de 81 milhas por hora, ajuda a manter um equilíbrio entre liberdade e segurança. O sucesso desse sistema vem do forte compromisso da Alemanha com a educação dos motoristas e a engenharia excepcional das estradas, garantindo que a Autobahn não seja apenas um sonho para os amantes da velocidade, mas também um ambiente de condução notavelmente seguro. Os rigorosos requisitos de manutenção dos veículos e o comportamento disciplinado dos motoristas contribuem para um impressionante histórico de segurança, tornando a Autobahn uma combinação notável de adrenalina e responsabilidade. Seja em um carro esportivo elegante ou em um sedã familiar, dirigir nessas estradas lendárias promete uma experiência inesquecível, uma que destaca a emoção da estrada aberta como em nenhum outro lugar do mundo. Você pode acreditar que uma bomba de hidrogênio foi perdida em 1958? Esse evento chocante aconteceu quando 2 aviões da Força Aérea do Zewon colidiram no ar sobre a ilha de Taibe, perto de Savannah, na Geórgia. No caos após a colisão, um dos aviões acidentalmente despejou uma bomba de hidrogênio nas águas abaixo. Imagine os riscos envolvidos. Em um momento, pilotos experientes controlavam suas aeronaves, e no seguinte, uma arma nuclear caía no oceano. Apesar de extensas buscas, a arma nunca foi encontrada, o que levanta sérias preocupações sobre a segurança dos arsenais nucleares. Este incidente é um dos vários casos em que armas nucleares foram perdidas devido a acidentes, incluindo colisões de aviões e naufrágios. A condição não contabilizada dessas armas nos lembra dos perigos potenciais associados às tecnologias nucleares, destacando a importância de medidas de segurança rigorosas e gestão responsável. E se essas poderosas armas forem encontradas? Essas questões levantam um debate relevante sobre as consequências das armas nucleares em nosso mundo moderno. Você sabia que gargarejar em público é ilegal? Na Louisiana existe uma lei bastante estranha que proíbe gargarejar alto em lugares públicos. Essa curiosa regra mostra como é importante manter a educação. Sugere que algumas ações, como gargarejar, é melhor fazer em particular. Embora essa lei raramente seja aplicada, ela reflete uma combinação única de charme sulista e desejo de ordem pública.
Imagine caminhar pela rua e ser multado por algo inofensivo como tossir. Leis desse tipo costumam surgir com boas intenções, visando manter um nível de cortesia em locais públicos. A lei da Louisiana pode parecer engraçada, mas destaca como as normas culturais podem influenciar o sistema legal. Então, da próxima vez que você sentir vontade de gargarejar na rua, pense 2 vezes. Quem diria que um pequeno ato poderia trazer problemas? Você pode se surpreender. A Rolls-Royce usa peles de touro. Quando se fala em carros de luxo, a Rolls-Royce está em um nível à parte, e uma parte fundamental desse luxo está nos interiores incríveis. Para alcançar essa magnificência, cada carro é revestido com materiais provenientes de 15 a 18 peles de touros, cuidadosamente selecionados. Mas por que peles de touro, você pode perguntar? A resposta está no clima onde esses touros são criados. Touros de regiões frias têm menos defeitos nas peles, o que garante um acabamento mais suave e elegante. Ao contrário das peles de vaca comuns, essas peles de touro selecionadas oferecem uma qualidade consistente que realça a experiência luxuosa dentro de cada Rolls-Royce. Imagine entrar em um carro cujo interior é tão sofisticado quanto um lounge caro. Essa atenção aos detalhes é o que faz da Rolls-Royce não apenas um carro, mas um símbolo de elegância e maestria. Não é realmente impressionante? Veja algo incrível sobre ímãs e calor. Os ímãs são objetos fascinantes encontrados em muitos itens do dia a dia, mas você sabia que eles têm um ponto de fusão? Essas ferramentas comuns funcionam com base em pequenas regiões chamadas domínios magnéticos, que podem ser vistas como mini-ímãs dentro do material. Quando esses domínios se alinham perfeitamente, o ímã mostra suas fortes propriedades magnéticas. No entanto, se você aplicar calor suficiente, tudo muda. Se um ímã atingir sua temperatura de Curie, um ponto específico que varia de cerca de 580 a 1000 graus Celsius, ele começa a perder suas habilidades magnéticas. O calor desorganiza a ordem dos domínios magnéticos, fazendo com que eles se desalinharem e bagunçando a essência do magnetismo. Isso significa que seu ímã favorito da geladeira pode se tornar apenas um pedaço de metal se ficar quente demais, por exemplo, vindo de um forno ou do fogão. Então, da próxima vez que você estiver cozinhando e pegar aquele ímã confiável para segurar sua receita na geladeira, considere o calor ao seu redor. Está quente o suficiente para afetar sua força? Não é impressionante como algo que parece simples e forte como um ímã tem seus limites? Você sabia que os polvos ficam entediados e demonstram isso? Esse fato incrível mostra o quão inteligentes e curiosos são esses seres fascinantes. Em cativeiro, os polvos podem apresentar comportamentos destrutivos, o que muitas vezes causa bagunça em seus aquários. Eles podem desmontar seus tanques, mostrando suas habilidades de resolução de problemas, ou até mesmo encurtar lâmpadas elétricas do aquário, astutamente borrifando água nas tomadas elétricas. Esse comportamento não é apenas uma travessura, indica que os polvos precisam de estímulo mental para se manterem ativos. Na natureza, eles exploram seu ambiente, caçam por comida e interagem com outros habitantes marinhos. Por isso, ficar em um aquário pode levar ao tédio e à frustração. Suas travessuras podem parecer engraçadas para nós, mas lembram o quão complexos e inteligentes esses seres são. Para entendê-los e cuidar melhor deles em cativeiro, é importante criar condições que favoreçam seu comportamento natural. Então, da próxima vez que você ver um polvo, lembre-se de como o tédio deles pode inspirar algumas travessuras bem selvagens. Descubra os segredos incríveis da prisão de Halden. Esta instituição única na Noruega, inaugurada em 2010, chamou a atenção do mundo todo por sua abordagem inovadora em relação à prisão. Diferente das prisões tradicionais, que muitas vezes focam na punição, a prisão de Halden prioriza a reabilitação e o respeito aos detentos. O design da prisão lembra uma comunidade, não uma cela. Cores vibrantes, móveis semelhantes aos de casa e até a possibilidade de os detentos cozinharem suas próprias refeições. Os presos têm acesso a diversas atividades, como estúdios de música e instalações esportivas, o que os ajuda a desenvolver habilidades e reduzir a reincidência após a libertação. A prisão promove um senso de responsabilidade pessoal, oferecendo aos detentos certa liberdade e incentivando-os a aprender com seus erros. Esse ambiente inovador levanta questões importantes sobre como a sociedade pode combater o crime e apoiar aqueles que se perderam. Será que o foco na reabilitação pode levar a uma sociedade mais segura? Prepare-se para se encantar com as esculturas de Julian Voss Andrea.
Este artista alemão cria obras impressionantes que enganam o seu olhar. Suas esculturas utilizam um design inteligente de folhas paralelas, que podem parecer maciças de um ângulo, mas desaparecem quando você muda de perspectiva. Imagine caminhar ao redor de uma dessas obras e, de repente, vê-la se transformar diante dos seus olhos. Essa manipulação astuta da luz e da perspectiva torna a arte de Julian não apenas um espetáculo, mas uma experiência. Cada escultura convida você a entrar, incentivando a explorar os limites da percepção. À medida que você se move, a obra de arte muda, revelando dimensões e padrões ocultos. É uma verdadeira dança entre arte e física, onde a sua posição se torna uma parte importante da obra. Esse estilo inovador não apenas desafia a escultura tradicional, mas também provoca discussões sobre como vemos e entendemos o mundo ao nosso redor. Quantas outras obras de arte podem oferecer uma conexão tão dinâmica com o público? É verdade que os morcegos Bumblebee são pequenas maravilhas. O morcego Bumblebee, também conhecido como morcego do nariz de Kitty, é o menor mamífero do mundo. Ele pesa apenas 0,05-0,07 onças e cabe facilmente na palma da mão. O comprimento do corpo, da cabeça à cauda, varia de 1,14 a 1,29 polegadas. E a envergadura das asas é de cerca de 5,7 polegadas. Esses morcegos únicos vivem principalmente na Tailândia e em Mianmar, onde habitam cavernas de calcário, formando pequenas colônias. Apesar de seu tamanho diminuto, eles desempenham um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar a população de insetos ao se alimentarem de pequenos insetos. Seu tamanho reduzido os torna vulneráveis à perda de habitat, o que gera preocupações sobre seu futuro. Ao aprender mais sobre essas criaturas incríveis, podemos ajudá-las. Que outras criações surpreendentes podem estar escondidas à vista? O que realmente inspira tatuagens nos olhos? Algumas pessoas usam lentes especiais que criam o efeito de tatuagens nos olhos, com designs em preto puro ou até mesmo em verde neon. Essas lentes se tornaram populares inicialmente em filmes de terror, para adicionar um efeito assustador. Mas agora, conquistaram fãs entre góticos, cosplayers e todos que querem fazer uma declaração ousada em festas. Com seus designs vibrantes e chamativos, essas lentes podem transformar um visual comum em algo verdadeiramente hipnotizante. Mas a atração não está apenas na aparência, é também uma forma de expressar individualidade e desafiar os padrões tradicionais de beleza, seja em festivais de música, cosplay ou apenas por diversão. Usar essas lentes permite que as pessoas mostrem seu espírito criativo. No entanto, é importante lembrar da segurança. As lentes devem ser de fabricantes confiáveis e é preciso seguir as instruções de cuidado. Você já pensou como um par de lentes pode mudar completamente o seu visual? Você sabia que a chuva amplifica sons distantes? Quando o ar está úmido, como antes da chuva, isso muda a forma como percebemos os sons. Cientistas explicam que a alta umidade ajuda as ondas sonoras a se espalharem melhor, tornando-as mais altas e claras. Por exemplo, imagine que você está em silêncio e, de repente, ouve o barulho distante de um trem, mesmo estando a 1 milha de distância. Esse fenômeno incrível acontece porque as gotas de água podem refletir e refratar as ondas sonoras, permitindo que elas viajem mais longe e com menos distorções. Então, da próxima vez que nuvens escuras se formarem e o ar ficar pesado, preste atenção. Você pode ouvir sons que normalmente são abafados pelo barulho de fundo ou pela correria do dia a dia. Seja o canto dos pássaros, o trânsito ou até mesmo um trovão distante, os dias de chuva podem revelar um novo mundo de sons que frequentemente não percebemos. Não é incrível como o clima afeta nossas percepções? Você consegue imaginar como os cães nos amam? Pesquisas mostram que os cães têm uma conexão emocional com os humanos, semelhante à que eles têm com outros cães. Essa descoberta incrível revela que quando nossos amigos peludos nos veem, o cérebro deles se ativa da mesma forma que ao encontrar outro cão. Na verdade, estudos indicam que os centros de prazer dos cães são ativados até mais intensamente quando estão com seus donos do que quando estão com outros cães. Isso mostra que eles realmente valorizam seus companheiros humanos, vendo-nos não apenas como provedores e guias, mas como membros amados da família. Assim como nós, os cães também desejam amor e interação. Portanto, da próxima vez que seu cão olhar para você com aqueles grandes olhos expressivos, lembre-se, não é só porque ele quer um petisco. Eles veem em você uma parte importante de sua felicidade e bem-estar emocional, ressaltando a mágica conexão entre cães e humanos.
Incrível, mas é um fato. O futebol é o rei. Com mais de 4 bilhões de fãs ao redor do mundo, o futebol, conhecido em alguns países como soccer, é o esporte mais popular do planeta. Esse jogo une pessoas de diferentes culturas e classes sociais, desde grandes cidades até vilarejos remotos. A emoção durante partidas como a Copa do Mundo pode parar nações inteiras, enquanto os torcedores agitam bandeiras e apoiam seus times. Atrás do futebol vem o cricket e o hóquei sobre a grama, que também tem um grande público, cada um com uma rica história que reflete as comunidades que os amam. O cricket atrai especialmente espectadores em países como Índia e Austrália, enquanto o hóquei sobre a grama tem raízes profundas em lugares como Países Baixos e Índia. A paixão por esses esportes, muitas vezes, vai além do simples entretenimento. Eles se tornam parte da identidade e orgulho nacional. Você já se perguntou o que torna o futebol tão universalmente amado? Prepare-se para se surpreender com os fatos sobre o acasalamento das abelhas. Durante o acasalamento, os machos, ou zangões, passam por um processo estranho e intenso que leva à sua morte. Quando o zangão cumpre sua única missão, acasalar com a rainha, ele experimenta um orgasmo tão intenso que seus órgãos genitais se separam do corpo. Esse evento chocante significa o fim de sua vida, mas destaca os incríveis sacrifícios que alguns seres fazem em busca do amor. Após o acasalamento, a rainha voa para fundar uma nova colônia, enquanto os órgãos do macho permanecem com ela, garantindo a chance de fertilização. A natureza frequentemente mostra comportamentos incomuns, e a vida e a morte do macho durante o acasalamento revelam estratégias intensas que impulsionam a reprodução no mundo dos insetos. Não é incrível como o amor pode ser tão poderoso, mesmo no reino animal? Mergulhe no mundo dos polvos Dumbo. Essas criaturas encantadoras, nomeadas por suas adoráveis nadadeiras em forma de orelhas que lembram o famoso personagem da Disney, habitam as profundezas misteriosas dos nossos oceanos. Encontrados a mais de 3.000 metros de profundidade, eles prosperam em um ambiente de águas profundas, onde poucos conseguem sobreviver. Diferente de muitos polvos, os polvos Dumbo não têm a capacidade de usar tinta como mecanismo de defesa, o que os torna ainda mais únicos. Em vez disso, eles confiam em sua habilidade de nadar para deslizar graciosamente por seu habitat escuro, usando suas nadadeiras. Seu corpo pode crescer até cerca de 30 centímetros de comprimento, e eles possuem uma estrutura macia e gelatinosa que os ajuda a suportar as altas pressões nessas profundezas. Embora sejam considerados uma das espécies de polvo mais raras, os cientistas ainda estão estudando seus comportamentos e habitat para descobrir mais mistérios sobre esses animais esquivos. Imagine explorar o fundo do oceano escuro e encontrar um polvo Dumbo flutuando. É um encontro mágico que nos lembra das maravilhas escondidas sob as ondas. Surpreendentemente, é um fato que o Havaí está em movimento. Você sabia que as deslumbrantes ilhas Havaí estão se deslocando gradualmente para noroeste em direção ao Alasca? Elas estão se movendo a uma velocidade impressionante de cerca de 7,5 centímetros por ano. Essa mudança intrigante acontece por causa do movimento das placas tectônicas. O Havaí está sobre a placa do Pacífico, que está deslizando lentamente sobre um ponto quente vulcânico no manto da Terra. À medida que essa placa se move, novas ilhas vulcânicas são formadas, enquanto as mais antigas, como as ilhas principais, se afastam com o tempo. Esse movimento contínuo significa que, em milhões de anos, o Havaí parecerá radicalmente diferente, potencialmente muito mais perto do Alasca. Imagine como as paisagens, ecossistemas e culturas podem se transformar ao longo desse longo período. As exuberantes florestas tropicais e a vibrante vida marinha que valorizamos hoje podem evoluir em resposta a novas características geológicas. Enquanto desfrutamos do paraíso tropical do Havaí agora, é essencial reconhecer que essas ilhas não são apenas destinos de férias. Elas são um arquipélago dinâmico que evolui junto com as mudanças da Terra. Você já se perguntou até onde essas ilhas podem viajar nos próximos milhões de anos? Você pode acreditar como o almirante Nelson voltou para casa. Após sua morte na dramática Batalha de Trafalgar, em 1805, o almirante Horácio Nelson teve um funeral incomum. Para preservar seu corpo durante a viagem de volta à Inglaterra, os oficiais o colocaram em um barril cheio de conhaque. Essa escolha surpreendente ajudou a manter seu corpo durante a longa travessia marítima.
A Batalha de Trafalgar foi um confronto naval decisivo, onde Nelson liderou a frota britânica, a vitória sobre as forças combinadas da França e da Espanha. Seus atos heróicos o tornaram uma figura famosa na história britânica, e a forma como ele foi trazido de volta só aumentou seu status lendário. Quando o navio chegou à Inglaterra, multidões se reuniram para prestar homenagem, e Nelson teve um funeral de estado. A história de sua viagem no barril de conhaque pode parecer estranha, mas destaca tanto as tradições da época, quanto o respeito pelos grandes líderes. O que você acha desse episódio incomum da história militar? Difícil de acreditar, mas abacates são frutas. Essa delícia cremosa e verde muitas vezes confunde as pessoas, pois a usamos regularmente em pratos salgados, como guacamole ou em torradas. No entanto, botanicamente falando, uma fruta é definida como o ovário maduro de uma flor que contém sementes, uma classificação que se aplica perfeitamente aos abacates. Crescendo em árvores altas, os abacates têm um grande caroço que serve como sua semente. Curiosamente, eles pertencem a um grupo especial de frutas chamadas bagas, tornando-os parentes distantes de mirtilos e uvas. Essa classificação demonstra surpreendentes conexões no reino vegetal. Enquanto podemos associar abacates a saladas e sanduíches, na verdade, eles são mais parecidos com frutas de sobremesa. Originários do México Central, os pés de abacate podem viver e produzir frutos por mais de 100 anos, oferecendo colheitas abundantes nas condições certas, cheios de gorduras saudáveis, vitaminas e minerais. Os abacates não são apenas deliciosos com sua textura rica, mas também incrivelmente nutritivos. Então, da próxima vez que você saborear uma fatia de abacate, reserve um momento para que você está desfrutando de uma fruta notável. Você sabia que a Coca-Cola registrou 62 domínios? Essa campanha criativa, voltada para os millennials, destaca a abordagem inovadora da empresa em marketing. Usando diferentes variações da letra H em seus domínios, a Coca-Cola criou sites únicos que não apenas chamam a atenção, mas também estão repletos de jogos divertidos e conteúdo interativo. Essas plataformas ajudam a marca a se conectar com o público jovem que valoriza experiências digitais divertidas. Em um mundo onde é cada vez mais difícil chamar a atenção, os esforços da Coca-Cola mostram um profundo entendimento das preferências dos millennials. Essa iniciativa não só destaca o desejo da marca de estar mais próxima das pessoas, mas também posiciona a bebida icônica como uma escolha moderna para as novas gerações. É como uma mistura de tradições com uma nova perspectiva, tornando a Coca-Cola relevante para quem ama interações online vibrantes e divertidas. Ao explorar novas maneiras de informar e entreter, a campanha da Coca-Cola reflete uma tendência empolgante de como as marcas podem interagir de forma criativa com o público. Eles são líderes em marketing digital? Você sabia que Dolly Parton perdeu para uma drag queen? Em uma reviravolta inesperada em sua carreira, a ícone da música country Dolly Parton decidiu participar de um concurso de sósias, mas fez isso de forma anônima. Para sua surpresa, ela não ganhou. O título ficou com uma talentosa drag queen. Esse episódio divertido mostra como até mesmo o original pode ser ofuscado por uma imitação brilhante. O concurso não atraiu muita atenção para Dolly, tornando esse momento encantador, onde a fama ficou em segundo plano em prol da diversão. Isso também destaca a força criativa da cultura drag, mostrando como os artistas podem celebrar e reinterpretar lendas da música. O espírito brincalhão de Dolly e seu senso de humor durante toda a experiência ressaltam seu amor por entretenimento e aceitação de todas as formas de arte. Não é incrível como o mundo do show business pode trazer surpresas assim? Você vai se surpreender ao saber que os abacaxis levam de 1 a 3 anos para amadurecer e ficarem doces e suculentos. Esses frutos tropicais não são apenas um lanche rápido. É preciso esperar bastante para desfrutar desse sabor. Durante esse longo processo, o abacaxi precisa de muito sol, calor e cuidados. Os agricultores cuidam deles, garantindo água e nutrientes suficientes, mas a paciência é essencial. À medida que crescem, as plantas se transformam em arbustos verdes espinhosos, que florescem antes de nos dar os frutos que tanto amamos. É incrível pensar na jornada que seu abacaxi fez antes de chegar à sua mesa. Talvez ele tenha levado mais tempo do que seus últimos relacionamentos. Então, da próxima vez que você cortar um abacaxi fresco, lembre-se do tempo e do esforço que foram necessários para que essa fruta vibrante chegasse ao seu prato. Você sabia que o estresse mental pode aquecer seu cérebro? Quando sentimos estresse, nosso corpo entra em modo de emergência.
Essa reação, chamada de luta ou fuga, nos prepara para enfrentar ameaças. Curiosamente, o estresse mental realmente pode aumentar a temperatura do nosso cérebro. Isso acontece devido à liberação de hormônios do estresse, como o cortisol, que ativam várias funções do corpo. Você pode notar sintomas físicos como suor, especialmente em situações estressantes, como provas ou apresentações. Quando sua mente está a mil, seu corpo reage, às vezes fazendo você se sentir desconfortavelmente quente. Essa conexão entre estresse mental e sintomas físicos mostra o quão interligados estão nossa mente e corpo. É importante gerenciar o estresse com técnicas como respiração profunda ou mindfulness para manter a calma e a clareza. Lembre-se de que um cérebro mais fresco pode levar a um pensamento mais claro e melhores decisões, ajudando você a lidar com as fontes de estresse. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, tente encontrar um momento para relaxar e diminuir sua temperatura mental. Você sabia que as maçãs Black Diamond são uma iguaria de luxo? Essas frutas únicas, também conhecidas como João, impressionam com sua cor roxa vibrante e textura lisa. Elas são cultivadas em uma região remota de Ninth, no Tibete, e são raras, pois são cultivadas usando métodos especiais de enxerto desenvolvidos por agricultores locais. Esse processo cuidadoso não só melhora o sabor, mas também dá a elas uma aparência atraente. Imagine morder uma dessas maçãs. Dizem que o sabor é doce e incomparável, tornando-as irresistíveis. No entanto, devido à sua escassez, as maçãs Black Diamond podem custar até $7 cada, tornando-se uma iguaria especial. Para quem quer experimentar algo diferente, essas maçãs prometem uma jornada de sabores única. Você já provou uma fruta que se sentiu como um luxo? Você sabia que lagostas podem viver até 50 anos? Esses seres incríveis não são apenas deliciosos, mas também extremamente resistentes. As lagostas pertencem ao grupo dos crustáceos e são conhecidas por sua habilidade de regenerar garras perdidas. Se elas perdem uma garra em uma briga ou por causa de um predador, com o tempo podem crescer uma nova. Esse processo de regeneração mostra o quão adaptáveis são as lagostas, permitindo que sobrevivam em um mundo cheio de desafios. Elas crescem lentamente, o que contribui para sua longa vida, e podem ser encontradas nos oceanos ao redor do mundo, principalmente em águas frias. Curiosamente, a idade de uma lagosta pode ser determinada pelos anéis de crescimento em suas carapaças, assim como fazemos para contar a idade de uma árvore. Essa incrível capacidade de viver décadas a mais do que muitos outros seres marinhos as destaca no reino animal. Então, da próxima vez que você ver uma lagosta, lembre-se de que ela pode ter sobrevivido a décadas de mudanças e desafios no oceano. Que vida surpreendente! Você sabia que os gatos são chamados de tons? Esse termo interessante destaca o status único e nobre que os gatos tiveram ao longo da história. Os tons ou gatos machos e as gatas, conhecidas como rainhas ou moles, refletem seu comportamento majestoso e suas conexões com a aristocracia. No Antigo Egito, os gatos eram venerados e até adorados. Frequentemente eram retratados na arte ao lado dos faraós. Os egípcios valorizavam a graça, a agilidade e a independência dos gatos, o que os tornava companheiros domésticos queridos. Essa história moldou nossa percepção dos nossos amigos peludos hoje. Mesmo em lares modernos, o título Rainha para as gatas ressalta sua presença majestosa em nossas vidas. Seja sentadas na janela com dignidade ou brincando com um brinquedo, os gatos emanam uma aura de dignidade que é difícil de ignorar. Hoje, ao compartilharmos nossos lares com essas criaturas fascinantes, é interessante pensar em como seus nomes carregam histórias do passado, quando eram figuras centrais na cultura humana. Então, da próxima vez que você chamar seu gato, lembre-se do legado real por trás de seu nome. Descubra os rios ocultos do Mar Negro. O Mar Negro, famoso por seus ecossistemas únicos, esconde um segredo incrível sob sua superfície: rios subaquáticos. Esses caminhos de água, formados por água salgada densa que flui pelo fundo do mar, criam rotas complexas, parecidas com verdadeiros rios. Eles esculpem sedimentos e pedras, formando paisagens impressionantes, incluindo cachoeiras subaquáticas e até corredeiras. Imagine um rio correndo sob as ondas, onde peixes e outras criaturas marinhas prosperam. Esse fenômeno ocorre devido à diferença de densidade da água. A água salgada, mais pesada, afunda e se move pelo fundo do oceano.
Explorar esses rios subaquáticos não só aguça a imaginação, mas também revela pistas importantes sobre a história e a ecologia do oceano. Que outras maravilhas podem estar escondidas nas profundezas dos nossos mares? Você sabia que a Apollo 11 enfrentou perigos durante a aterrissagem? É difícil acreditar, mas a missão histórica que levou pessoas à Lua em 1969 teve sérios problemas técnicos. O computador do módulo lunar, responsável pela navegação, travou e reiniciou várias vezes durante a descida à superfície lunar. Essas falhas poderiam ter comprometido a missão, mas não foram a maior ameaça que a Apollo 11 enfrentou na aterrissagem. O momento mais perigoso ocorreu quando o módulo lunar se aproximava do local de pouso. O astronauta Neil Armstrong teve que assumir o controle, desviando de rochas e crateras, enquanto o nível de combustível caía para um ponto crítico. Com nervos de aço e uma rápida reação, ele pousou com sucesso no Mar da Tranquilidade, tornando-se a primeira pessoa a pisar em outro corpo celeste. Essa incrível conquista mostrou o trabalho em equipe e a criatividade para superar dificuldades, transformando uma falha de computador em uma história de vitória humana. Você consegue imaginar a pressão que eles enfrentaram? Difícil de acreditar, mas chuva de aranhas é verdade. Esse fenômeno incrível acontece quando dezenas, até centenas de aranhas decidem voar. As aranhas, esses seres de 8 patas que vemos frequentemente se movendo rapidamente, têm uma maneira especial de viajar chamada parapente. Elas sobem em lugares altos como árvores ou prédios e soltam fios de teia que capturam o vento. Quando muitas aranhas fazem isso ao mesmo tempo, cria-se um espetáculo de aranhas flutuando no ar. Imagine sair de casa e, de repente, ser coberto por pequenas aranhas. Embora isso possa parecer assustador, essas chuvas geralmente são inofensivas. O caso mais famoso aconteceu no Brasil, onde um bairro inteiro experimentou uma chuva de aranhas, deixando os moradores maravilhados e confusos. Então, da próxima vez que você ver uma teia brilhando ao sol, lembre-se, essas pequenas aranhas podem estar planejando sua próxima aventura. Você não vai acreditar no gênio da culinária, Enrique Olvera. Enrique Olvera é um inovador da cozinha mexicana moderna, conhecido por sua habilidade em reinterpretar sabores tradicionais. Desde a abertura do famoso restaurante Pujol, na Cidade do México, em 2000, ele elevou as raízes culinárias antigas a um novo patamar, colocando a cozinha mexicana no cenário gastronômico mundial. A abordagem de Olvera é baseada no respeito aos ingredientes e à história, combinando-os com técnicas inovadoras. Seus pratos exclusivos destacam a profundidade e a riqueza da cultura mexicana, utilizando elementos tradicionais como pimenta e milho, mas apresentando-os de maneiras inesperadas. Os visitantes do Pujol frequentemente embarcam em uma jornada culinária que oferece não apenas comida, mas uma experiência que os conecta profundamente ao vibrante legado do México. A dedicação de Olvera em preservar e celebrar suas raízes, enquanto expande os limites criativos, lhe rendeu reconhecimento em todo o país e além. Você está pronto para explorar os sabores que o tornaram uma ícone da culinária? Difícil de acreditar, mas Mary Surratt foi executada. Em 1865, ela se tornou a primeira mulher a ser executada pelo governo federal do Zimbábue, um evento chocante na história americana, ligado ao assassinato do presidente Abraham Lincoln. Surratt era proprietária de uma pensão em Washington, onde conspirações notórias, incluindo a de John Wilkes Booth, foram planejadas. Apesar de suas insistentes declarações de inocência, Surratt foi levada a um tribunal militar, que muitos consideravam tendencioso. Críticos afirmam que seu julgamento foi injusto e não atendeu às expectativas da justiça americana, gerando amplos debates sobre sua culpabilidade. Em 7 de julho de 1865, ela foi enforcada, marcando um capítulo sombrio na história de um país já afetado pela guerra civil e conflitos políticos. Sua história levanta questões sobre justiça, lealdade e o papel das mulheres na América primitiva. Ela foi uma peça em um jogo político maior ou realmente culpada de traição? O debate continua. Acredite ou não, lagartas se tornam borboletas, se transformando em líquido. Esse processo incrível se chama metamorfose e consiste em a lagarta se transformar em uma pasta dentro do seu casulo. É impressionante, mas o que é ainda mais intrigante, estudos mostram que borboletas realmente conseguem lembrar de coisas dos seus dias como lagartas. Pesquisas demonstraram que borboletas mantêm memórias de suas fases iniciais de vida,
como habilidades que aprenderam ou perigos que enfrentaram. Isso significa que, apesar da transformação radical, algumas conexões neurais permanecem. Imagine que a lagarta aprende a associar um certo gosto a um perigo. Quando ela se torna borboleta, essa memória ainda está lá, ajudando-a a evitar ameaças potenciais. É como se você levasse suas memórias de infância para a vida adulta. Essa incrível habilidade desafia nossa compreensão sobre memória e aprendizado em diferentes fases da vida. A natureza nunca deixa de nos surpreender, não é mesmo? De lagarta a borboleta, essas criaturas nos mostram que a transformação pode vir acompanhada de continuidade, conectando dois mundos completamente diferentes. O abalone, um molusco único com uma concha colorida e brilhante, se tornou muito valioso na Ásia por causa de sua carne macia e valor culinário. No entanto, o aumento da demanda levou à sobrepesca, colocando a espécie em risco de extinção. No Reino Unido, onde as populações de abalone diminuíram drasticamente devido à pesca intensa, foram implementadas medidas de proteção. Essas regras visam combater a preocupante queda em seus números e apoiar a recuperação. As ações incluem restrições à pesca, promoção de métodos de pesca sustentáveis e restauração de habitats onde o abalone prospera. Infelizmente, apesar dessas iniciativas, o futuro desse incrível molusco permanece incerto. Cada abalone capturado pode perturbar o frágil equilíbrio dos ecossistemas marinhos, complicando os esforços de conservação. A conscientização sobre a situação é crucial, pois proteger o abalone não apenas preserva a espécie, mas também mantém a saúde dos nossos oceanos. O que podemos fazer para apoiar esses esforços e garantir o futuro do abalone? É verdade que as abelhas bombom podem voar. Surpreendentemente, essas criaturas peludas parecem desafiar as leis da física com sua capacidade de decolar. Por muitos anos, os cientistas acharam que sua aparência desajeitada os tornava incapazes de voar, mas isso estava errado. Cálculos antigos não consideravam como as abelhas bombom batem suas asas em um movimento único de 8, criando redemoinhos de ar que as levantam do chão. Esse fenômeno natural não só aprofundou nossa compreensão da aerodinâmica, mas também inspirou inovações em tecnologia, especialmente em robótica e design de drones. Engenheiros têm se baseado na mecânica de voo das abelhas bombom ao desenvolver novas máquinas voadoras. Além disso, as abelhas bombom são polinizadoras importantes, desempenhando um papel fundamental na reprodução das plantas e na manutenção dos ecossistemas. Sem elas, muitas das nossas frutas e vegetais favoritos não conseguiriam sobreviver. Então, da próxima vez que você ver uma abelha bombom, lembre-se de que a natureza sabe como quebrar regras e nos inspirar a todos. Acredite ou não, mas o latim é a língua oficial do Vaticano. Este pequeno, mas fascinante país é único de muitas maneiras, especialmente por sua escolha de língua oficial. O Vaticano, centro espiritual da Igreja Católica, realmente utiliza o latim como língua oficial, tornando-se o único país do mundo com esse status. Por que o latim? Essa língua antiga tem raízes profundas em textos e tradições religiosas, permitindo que o Vaticano mantenha uma conexão com sua história e ensinamentos da Igreja. Embora você não ouça muitas conversas em latim nas ruas, ele é amplamente utilizado em documentos oficiais, missas e até em algumas formas de comunicação. Curiosamente, o latim também é ensinado nas escolas do Vaticano, mantendo essa língua clássica viva até hoje. Além disso, o rico vocabulário e a estrutura precisa do latim são ideais para discussões teológicas. Então, da próxima vez que você ouvir latim, lembre-se de seu papel importante no coração do catolicismo, bem no Vaticano. Você consegue imaginar um lugar onde uma língua antiga ainda prospera? Nomes incríveis de besouros. Você sabia desse fato interessante? O gênero de besouros platípus tem uma história curiosa. Esse gênero foi nomeado em 1775, muito antes de as pessoas classificarem o famoso ornitorrinco. Você consegue imaginar a confusão? Para evitar mal-entendidos, os cientistas decidiram dar ao ornitorrinco um nome totalmente novo, Ornitorrinchus. É impressionante como funcionam as regras de nomenclatura na ciência. O besouro recebeu seu nome devido às raízes gregas da palavra platis, que significa plano, e pous, que significa pé, descrevendo a forma do inseto. Enquanto isso, o nome do ornitorrinco, que combina grego e latim, se traduz literalmente como pássaro-bico.
Essa pequena confusão mostra como os nomes científicos podem mudar ao longo do tempo e destaca a importância de uma comunicação clara entre os pesquisadores. Então, da próxima vez que você ouvir o termo platípus, lembre-se de que ele se refere a um besouro e não apenas a uma adorável criatura aquática. Você já pensou no famoso voo dos irmãos Wright? Em 1910, Orville e Wilbur Wright, conhecidos por inventar o voo controlado, voaram juntos pela primeira vez. O pai deles, temendo perder os filhos em um acidente, não queria que eles voassem juntos. Esse voo único foi um marco na história da aviação, mostrando seu trabalho inovador na criação do avião. Os irmãos eram visionários, sempre experimentando e aprimorando suas invenções. Voar juntos permitiu que compartilhassem a alegria e a emoção de sua grande conquista, fortalecendo seu laço como irmãos e pioneiros. Embora já tivessem voado separados muitas vezes, esse evento especial capturou a essência do trabalho em equipe e da determinação deles. Você consegue imaginar a emoção que sentiram ao decolar, sabendo que estavam fazendo história? Você não vai acreditar como os recém-nascidos percebem o mundo. Os recém-nascidos têm um dom incrível. Eles possuem quase 30 mil papilas gustativas na língua, bochechas e céu da boca. Essa quantidade impressionante permite que eles sintam os sabores muito mais intensamente do que os adultos, que têm cerca de 10 mil papilas. Essa sensibilidade aumentada aos sabores é muito importante para os recém-nascidos. Ajuda-os a encontrar alimentos nutritivos e a evitar substâncias prejudiciais. A sensibilidade a diferentes sabores os incentiva a buscar o que precisam para um crescimento saudável. Curiosamente, a maioria dessas papilas gustativas extras desaparece nos primeiros anos de vida. Isso significa que, à medida que as crianças crescem, suas percepções de sabor se tornam menos intensas, abrindo caminho para uma percepção mais madura. Então, da próxima vez que você compartilhar comida com um bebê, lembre-se, eles podem perceber o mundo de uma forma que você nem imagina. Os machos de girafa têm uma estratégia de acasalamento selvagem. Para atrair as fêmeas, esses altos animais usam um método bastante inesperado. Os machos realmente batem nas fêmeas com a cabeça na bexiga para incentivá-las a urinar. Você pode se perguntar por que eles fazem isso, e a resposta está em seus rituais de acasalamento únicos. Depois, o macho experimenta a urina, o que é bem incomum, para determinar se a fêmea está ovulando. Esse comportamento estranho ajuda a garantir que o tempo e a energia do macho sejam gastos em acasalar com uma fêmea pronta para a concepção. Curiosamente, esse método único reflete as adaptações das girafas ao seu ambiente, onde o cheiro desempenha um papel importante na comunicação e reprodução. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que seus hábitos de acasalamento são tão fascinantes quanto seus pescoços longos. É um lembrete de quão diversificado e surpreendente pode ser o comportamento dos animais na natureza. Prepare-se para se surpreender com fatos sobre o veneno das aranhas. O veneno da aranha de joelho de pau australiana é considerado um dos mais potentes do mundo, especialmente perigoso para primatas, incluindo os humanos. Essa aranha assustadora pode injetar um veneno que afeta o sistema nervoso, causando reações graves, que vão de dor intensa até a possibilidade de morte. No entanto, curiosamente, esse mesmo veneno é em grande parte inofensivo para muitos outros animais, como aves e répteis. Parece que a aranha adaptou seu veneno para atacar criaturas que representam uma ameaça ou uma possível presa. Pesquisadores estão estudando esse aspecto único para entender por que alguns animais são mais resistentes ao veneno do que outros. Essa pequena criatura venenosa destaca como a natureza pode desenvolver ferramentas especializadas para a sobrevivência e levanta questões sobre como podemos usar esse conhecimento na medicina. Será que o veneno da aranha de joelho de pau pode levar a novos métodos de tratamento para doenças humanas no futuro? E isso pode te surpreender, um sinal de pontuação para a ironia. O sinal de interrogação invertido é uma página interessante da história da pontuação, criado para indicar sarcasmo ou ironia. Foi proposto pelo impressor Henry Denham nos anos 1580, e esse sinal único deveria trazer clareza à comunicação escrita, assim como usamos emojis hoje. Imagine ler uma frase e entender imediatamente se deve levá-la a sério, ou com um sorriso. Embora o sinal de interrogação invertido nunca tenha se tornado popular, seu espírito criativo vive na nossa era digital, onde emojis e gifs preenchem as lacunas deixadas pelas palavras escritas.
O tempo em que a expressão muitas vezes se perde no texto nos lembra que comunicação não é apenas sobre significado, mas também sobre tom. E se o mundo aceitasse mais sinais de pontuação como esse? A pesquisa da linguagem continua a evoluir, sempre buscando novas maneiras de transmitir sentimentos e nuances. Difícil de acreditar, mas o silêncio pode enlouquecer. Em uma das salas mais silenciosas do mundo, localizada nos laboratórios Orfield, em Minnesota, os visitantes frequentemente têm experiências estranhas. Essa sala, conhecida como câmara anecoica, foi criada para eliminar todos os ruídos externos, gerando um silêncio tão profundo que as pessoas começam a ouvir suas próprias funções corporais. Quando o cérebro se acostuma à ausência de som, pode causar alucinações auditivas, levando a uma sensação de desorientação e até pânico. Algumas pessoas relataram ouvir o batimento do próprio coração ou a própria respiração, e esses sons inesperados podem ser inquietantes. Passando apenas alguns minutos nesse silêncio extremo, é possível sentir que o tempo passa mais devagar do que realmente é, fazendo com que muitos queiram sair. O que pode parecer um refúgio tranquilo do barulho, na verdade, destaca nossa dependência do som para o conforto. Você teria coragem de passar um tempo nesse silêncio? Prepare-se para se surpreender com caracóis e guepardos. Você sabia que os caracóis se movem a apenas 0,03 milhas por hora? Isso é incrivelmente lento, especialmente se comparado ao poderoso guepardo, que pode correr a 18,6 milhas por hora. Imagine um guepardo passando rapidamente, enquanto o caracol se arrasta devagar. Essas criaturas incríveis mostram os extremos do mundo animal. Embora os caracóis não ganhem corridas, seu movimento lento faz sentido. Eles economizam energia e se escondem de predadores em suas conchas. Por outro lado, os guepardos são feitos para a velocidade, com adaptações únicas, como corpo leve e pernas longas. Eles podem acelerar mais rápido que a maioria dos carros esportivos, permitindo que capturem presas na natureza. Essa velocidade incrível os torna os animais terrestres mais rápidos, mostrando como a evolução molda diferentes espécies para sobreviver em seus ambientes. Não é surpreendente como seres tão diferentes habitam nosso planeta? Os chimpanzés realmente atravessam ruas com segurança? Observações recentes mostraram que os chimpanzés selvagens são não apenas inteligentes, mas também se preocupam com sua segurança. Pesquisadores notaram que esses primatas param para olhar para os lados antes de atravessar a rua, o que indica que eles entendem os riscos do trânsito. Esse comportamento não é acidental. Estudos mostram que muitos desses animais inteligentes até correm para atravessar a rua, destacando sua rápida reação. Ao demonstrar consciência dos perigos potenciais, os chimpanzés mostram um nível de resolução de problemas e compreensão do ambiente que surpreende os cientistas. Esse comportamento é não apenas fascinante, mas também levanta questões sobre como os primatas se orientam em seu entorno. Será que essas observações são apenas a ponta do iceberg na compreensão da inteligência animal? E isso pode te surpreender. Todos os animais compartilham esquemas genéticos. Cientistas descobriram que os corpos de todos os animais usam um conjunto comum de genes, conhecidos como genes ROX, que são os principais interruptores que determinam como um animal se desenvolve. Esses genes incríveis dizem às células onde crescer e como se organizar em diferentes partes do corpo, como membros e órgãos. Imagine os genes ROX como um livro de receitas perfeito para criar diferentes animais, mas o interessante é que pequenas mudanças na forma como esses genes são ativados podem levar à incrível diversidade que vemos no mundo animal hoje. Por exemplo, pequenas alterações na atividade dos genes ROX podem transformar a nadadeira de um peixe em um membro ou criar diferentes formas de conchas que observamos em caracóis. Essa ferramenta genética maravilhosa não só é a base da vida na Terra, mas também destaca nossa conexão com cada ser vivo. Então, da próxima vez que você ver uma borboleta, um golfinho ou até mesmo um ser humano, lembre-se de que todos nós compartilhamos esses blocos de construção importantes em nosso DNA. Não é impressionante? Você não vai acreditar como este vídeo aumenta o número de inscritos. No mundo do conteúdo online, o engajamento é fundamental, e este vídeo faz isso muito bem. Os criadores convidam os espectadores a se inscreverem desde o início. Com chamadas para a ação ao longo do vídeo, eles criam uma atmosfera de conversa amigável, em vez de uma proposta de venda.
Os espectadores têm mais chances de se inscrever se sentirem uma conexão com o conteúdo e seus criadores. Além disso, os efeitos visuais vibrantes e os segmentos divertidos mantêm a atenção do público, fazendo com que mais pessoas queiram acompanhar as atualizações futuras. Essa estratégia tem se mostrado eficaz em várias plataformas, permitindo que os criadores formem fãs leais. Então, da próxima vez que você assistir a um vídeo que te cativar, lembre-se de que os pedidos de inscrição não são apenas para enfeitar, são uma maneira inteligente de ajudar a comunidade a crescer. Quais outras estratégias, na sua opinião, ajudam a atrair inscritos? Difícil de acreditar, mas a velocidade da internet da NASA impressiona. Com impressionantes 91 gigabits por segundo, a NASA oferece uma conexão de internet que deixa as velocidades domésticas comuns para trás. Para comparação, a velocidade média da internet em casa é de apenas cerca de 25 megabits por segundo, o que significa que a maioria das pessoas precisa esperar para baixar algo significativo. Em contraste, na NASA, você pode baixar um filme de qualidade em 1080p em apenas milissegundos. Essa velocidade incrível não é apenas para exibição, ela é essencial para processar grandes volumes de dados e se comunicar com espaçonaves e satélites que exploram nosso universo. A internet rápida permite que os cientistas analisem rapidamente os dados das missões, melhorando nossa compreensão de tudo, desde planetas distantes até as mudanças climáticas na Terra. Imagine o quanto você poderia baixar, quantas coisas você poderia fazer com essa velocidade. O que realmente determina a velocidade do falcão peregrino? Essa incrível ave é o animal mais rápido do planeta, alcançando mais de 240 milhas por hora durante o seu mergulho de caça, conhecido como pique. A estrutura única do corpo do falcão peregrino, com suas asas pontudas e músculos fortes, permite que ele suba alto no céu e depois desça rapidamente em direção à sua presa com uma aceleração impressionante. Durante a caça, ele avista o alvo de grandes altitudes e então mergulha velozmente, mostrando uma precisão e agilidade incríveis. Sua visão aguçada permite que ele veja objetos em movimento a muitas milhas de distância, tornando-o um caçador eficaz. Apesar de sua velocidade, os falcões peregrinos também são mestres do controle, usando suas poderosas asas para manobrar graciosamente no ar. Estudar essas aves notáveis revela não apenas sua velocidade, mas também as adaptações evolutivas que as tornam caçadores excepcionais. Não é surpreendente como a natureza dota alguns seres com habilidades para sobreviver. É verdade que alguns países não têm exército. Com certeza, mais de 20 países, incluindo Costa Rica, Islândia e Panamá, vivem com sucesso sem um exército, marinha ou força aérea oficiais. Esses países únicos optam pela diplomacia e neutralidade, em vez de manter grandes forças armadas. Por exemplo, a Costa Rica aboliu seu exército em 1949 e agora investe em educação e saúde, mostrando que a força militar não é a única maneira de garantir segurança e independência. Ao fortalecer alianças sólidas e priorizar negociações pacíficas, esses países demonstram que é possível manter a soberania, promovendo a harmonia global. Sua abordagem desafia as ideias tradicionais de poder e segurança, incentivando outros a repensar como resolvem conflitos internacionais. Não é interessante ver como os países prosperam através de ideias e não de armas? Conheça o exoesqueleto sul-coreano que transforma a mobilidade. Este dispositivo inovador muda a vida de pessoas que têm dificuldades para andar ou subir escadas. Criado para ajudar quem tem limitações físicas, o exoesqueleto permite que os usuários se movam com menos cansaço, tornando as tarefas do dia a dia muito mais fáceis. Funciona com uma bateria recarregável que dura até 4 horas, sendo útil não só em casa, mas também em fábricas e centros de reabilitação médica. Imagine a liberdade que ele traz para quem estava fisicamente limitado. Não é mais necessário depender apenas de cadeiras de rodas ou de ajuda. A tecnologia deste exoesqueleto permite que os usuários recuperem a sensação de independência e confiança a cada passo. É uma combinação de robótica e cuidado, mostrando como a tecnologia moderna pode resolver problemas reais. À medida que essa tecnologia avança, novas oportunidades surgem para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida. Como essas inovações podem mudar o futuro da reabilitação e da acessibilidade? Um fato surpreendente sobre as câmeras Sony.
Em 1998, a Sony acidentalmente vendeu cerca de 700 mil câmeras de vídeo, com um defeito de design inesperado e bastante chocante. Essas câmeras foram projetadas para gravar vídeos de qualidade em condições de pouca luz, mas com essa inovação, houve uma reviravolta. Elas conseguiam ver através das roupas, usando tecnologia infravermelha. Imagine a surpresa dos usuários ao perceberem que durante o dia, suas câmeras podiam mostrar mais do que apenas uma bela paisagem. Assim que a Sony descobriu essa possibilidade incrível, mas preocupante, a empresa rapidamente tomou medidas para proteger seus clientes, recolhendo todas as câmeras problemáticas, o que se tornou o maior recall de produtos da sua história. Esse incidente levantou sérias questões sobre privacidade e a responsabilidade das empresas de tecnologia pela segurança de seus produtos. Também gerou discussões sobre como as tecnologias, embora impressionantes, podem ter consequências inesperadas. Você consegue acreditar que isso poderia acontecer com uma simples câmera de vídeo? Pronto para falar sobre gases. Em média, uma pessoa solta gases de 14 a 23 vezes por dia. Isso é uma parte natural do funcionamento do nosso corpo. Isso acontece quando o seu sistema digestivo processa os alimentos, produzindo gases que precisam ser eliminados para o conforto e a saúde. Embora muitos de nós possamos nos sentir envergonhados de falar sobre isso, soltar gases é, na verdade, um sinal de que o sistema digestivo está funcionando bem. Alimentos ricos em fibras, como feijão e brócolis, podem aumentar a produção de gases. Então, da próxima vez que você desfrutar de um prato saboroso com esses alimentos, lembre-se de que seu corpo está apenas fazendo seu trabalho. Pode parecer engraçado ou constrangedor, mas esse processo ajuda a evitar o desconforto de inchaço ou pressão na barriga. Nossos corpos estão constantemente trabalhando para equilibrar os gases gerados durante a digestão, buscando um intestino saudável. Portanto, em vez de se envergonhar, aceite esse fenômeno natural. Compreender isso nos ajuda a apreciar as incríveis complexidades do nosso organismo. Que tal compartilhar isso com os amigos e descobrir quantas vezes eles admitem isso todos os dias? Imagine um paraíso em forma de coração nas Fiji. Tavarua não é apenas um resort tropical. É uma ilha incrível cercada por águas turquesas brilhantes e recifes de corais vibrantes. Essa forma única deu a Tavarua o carinhoso apelido de Ilha do Amor, tornando-se um destino popular para casais em busca de romance e aventura. As águas convidativas são perfeitas para snorkel e surf, especialmente na famosa onda Cloud Break, que atrai surfistas do mundo todo. A vegetação exuberante envolve a ilha, enquanto os pôres do sol deslumbrantes pintam o céu, criando uma atmosfera mágica que parece um sonho. Seja relaxando na praia, saboreando a culinária local ou explorando a vida marinha vibrante, os visitantes se entregam à beleza e tranquilidade. Então você está pronto para viver o encanto de Tavarua? Difícil de acreditar, mas Mônaco é minúsculo. Este incrível pequeno país é, na verdade, o segundo menor do mundo, com apenas 3,2 km². Para comparação, isso é até menor que o famoso Central Park em Nova York. Localizado na Riviera Francesa, Mônaco é um destino para ricos e famosos, conhecido por seus luxuosos cassinos, vistas deslumbrantes do oceano e o glamuroso Grande Prêmio de Mônaco. Apesar de seu tamanho reduzido, Mônaco impressiona com sua rica história e cultura vibrante, sendo fundado como um estado soberano em 1297. Você pode caminhar da costa do Mediterrâneo até as colinas em apenas alguns minutos, aproveitando atrações incríveis como o Palácio do Príncipe e o emocionante Cassino de Monte Carlo. Então, da próxima vez que você pensar em grandes países, lembre-se de que o charme e a fascinação de Mônaco estão em um pacote surpreendentemente pequeno. Você gostaria de explorar uma nação tão minúscula? Prepare-se para se surpreender com o talento artístico de Jump. Jump não é um cachorro comum. Este filhote treinado pode realmente escrever seu nome com um pincel e tinta azul. Sua habilidade impressionante é resultado do esforço e dedicação de seu dono, que passou muito tempo ensinando esse truque único. Imagine um cachorro segurando um pincel, passando-o pela tela e formando as letras do seu nome. É um espetáculo maravilhoso que encanta todos que o veem. As habilidades de Jampi mostram não apenas sua inteligência, mas também a conexão que ele tem com seu dono. Para ensinar um cachorro a realizar uma tarefa tão complexa, é preciso paciência, amor e reforço positivo. Esse talento incrível destaca o potencial criativo dos animais e nos inspira a explorar maneiras surpreendentes de como os pets podem aprender e interagir com o mundo ao seu redor.
Com um talento assim, quem sabe quais outras habilidades incríveis podem estar esperando para serem descobertas nos cães? Você já parou para pensar em como tomamos decisões? Tomar decisões é um processo complexo que impacta muito nossas vidas. Cada escolha, grande ou pequena, pode ter consequências a longo prazo para o nosso futuro. Não é uma tarefa simples, exige reflexão cuidadosa e avaliação de opções. Muitas vezes, seguimos uma estrutura repetitiva, analisando riscos, benefícios e possíveis resultados, o que nos ajuda a fazer escolhas informadas. Por exemplo, ao escolher uma carreira, as pessoas costumam considerar seus interesses, habilidades e tendências do mercado de trabalho, para encontrar um caminho que se alinhe com seus objetivos. Esse processo de reflexão destaca a importância de uma abordagem consciente e da compreensão das consequências de nossas decisões. Portanto, da próxima vez que você precisar fazer uma escolha, lembre-se de que cada decisão é um passo na formação do seu futuro. E se eu disser que os memes começaram com a ciência? O termo meme foi introduzido pelo biólogo evolutivo Richard Dawkins em seu livro de 1976, O Gene Egoísta. Dawkins criou essa palavra para explicar como ideias, comportamentos e fenômenos culturais se espalham entre as pessoas, assim como os genes transmitem características biológicas. Ele via os memes como unidades de transmissão cultural que evoluem sob a influência da seleção natural, assim como as espécies. Embora ele não tenha previsto memes engraçados da internet, como o Dodging ou o gato carrancudo, suas ideias formaram a base para entender a natureza viral deles. Hoje, os memes são um fenômeno global que pode influenciar opiniões e tendências instantaneamente. Desde imagens engraçadas até legendas inteligentes, a disseminação de memes é um poderoso lembrete de como a cultura pode mudar rapidamente. Então, da próxima vez que você sorrir ao ver um meme, lembre-se de que tudo começou com uma ideia científica. E se eu te disser que o aipo queima mais calorias do que contém? Este vegetal crocante não é apenas um lanche, é um alimento com calorias negativas. O aipo é composto por cerca de 95% de água, o que o torna muito baixo em calorias. Apenas 16 calorias em uma xícara cheia. No entanto, o processo de digestão do aipo exige mais energia do que as calorias que ele fornece. Na verdade, seu corpo precisa de até 20 calorias apenas para processar uma xícara de aipo cru. Isso significa que comer aipo pode ajudar a queimar mais energia do que você consome, o que atrai os amantes da saúde e aqueles que estão de olho no peso. É perfeito para um lanche enquanto assiste a um filme, ou como parte de uma salada colorida, rica em fibras e nutrientes. Além disso, é uma excelente fonte de antioxidantes e vitaminas. Então, da próxima vez que você saborear esse talo crocante, lembre-se de que pode estar ajudando seu corpo a queimar calorias. Legal, não é? Isso pode te surpreender. Lacoste e Los Huachiturros. Em 2011, a famosa marca francesa de roupas Lacoste tomou uma decisão ousada ao pagar o grupo argentino de cúmbia, Los Huachiturros, para que parassem de usar seu icônico logotipo de crocodilo. Por que fizeram isso? A Lacoste queria se distanciar do estilo único do grupo, que poderia prejudicar sua imagem de marca premium. Em vez de desaparecer, o grupo se voltou para seu concorrente, Tommy Hilfiger, e começou a usar suas roupas. Essa decisão inusitada destaca a intensa concorrência na indústria da moda, onde a imagem da marca é crucial. Ao se juntarem a uma marca mais popular, os Los Huachiturros adotaram um novo estilo, enquanto a Lacoste buscava manter sua reputação sofisticada. É surpreendente ver que o mundo da moda não é apenas sobre roupas. Também se trata de como as marcas gerenciam suas identidades em relação a tendências e movimentos culturais. Será que a Lacoste fez a escolha certa ao priorizar a imagem da marca em detrimento da liberdade de expressão? Por que Hamlet se encontra com GTA? Em 2013, foi lançado o documentário revolucionário Grand Theft Hamlet, que capturou a incrível jornada de dois atores desempregados que levaram a clássica peça de Shakespeare para um palco inesperado, o mundo virtual de Grand Theft Auto Online. Usando o vasto mundo aberto do jogo, eles encenaram uma versão completa de Hamlet no espaço do jogo, combinando a narrativa tradicional com a cultura gamer moderna. Com uma mistura única de criatividade e tecnologia, os atores transformaram os locais do jogo em cenários dramáticos, apresentando cenas icônicas, como o fantasma do rei Hamlet e o famoso monólogo na sacada.
O documentário mostra não apenas a dedicação e o esforço deles para adaptar um texto centenário às condições do jogo, mas também levanta questões interessantes sobre a interseção entre arte, entretenimento e plataformas digitais. Como essa abordagem inovadora muda nossa percepção do teatro clássico. Você sabia que os bebês têm mais ossos? Ao nascer, o corpo humano possui cerca de 300 ossos. Mas esse número diminui para cerca de 206 à medida que crescemos. Essa mudança incrível acontece porque muitos desses ossos começam a se fundir. Por exemplo, os ossos do crânio, que inicialmente são separados para permitir o crescimento do cérebro do bebê, vão se unindo com o tempo. Esse processo natural mostra a incrível capacidade dos nossos corpos de mudar e se desenvolver ao longo da vida. É um pouco como um quebra-cabeça. Conforme crescemos, as peças se juntam e mudam, criando uma estrutura mais forte e unificada. Curiosamente, a fusão dos ossos acontece em ritmos diferentes para cada pessoa, e essa é uma das razões pelas quais nossos corpos podem parecer tão diferentes. Então, seja você um adolescente ou esteja aproveitando os anos dourados, lembre-se, você carrega um esqueleto maravilhosamente ajustado que passou por sua própria transformação incrível. Descubra a incrível variedade de queijos da França. Existem mais de 1000 tipos diferentes de queijos, que são uma parte importante da cultura e da culinária francesa. Cada região oferece sabores e texturas únicas, tornando a França um paraíso para os amantes de queijo. Por exemplo, na Normandia, você pode saborear o cremoso camembert, enquanto nos Alpes, o queijo reblochon tem um sabor de nozes. Se você for para o sul, o picante Roquefort, um queijo azul da região da Occitânia, vai encantar seu paladar. A rica história do queijo francês remonta a séculos e muitos métodos tradicionais de produção ainda são utilizados hoje. É impressionante como o clima local, o relevo e as práticas agrícolas influenciam as características únicas dos queijos. Os franceses até têm um ditado: não há boa comida sem queijo, destacando sua importância no dia a dia. O queijo também desempenha um papel central em festas e encontros em todo o país. Então, seja degustando uma tábua de queijos ou apreciando uma fondue, você está vivenciando uma parte do patrimônio francês. Qual é o seu tipo de queijo favorito? Acredite ou não, Steve Jobs mudou a tecnologia. Como cofundador da Apple, Jobs ficou famoso por suas inovações revolucionárias, que transformaram nossa interação com dispositivos. Sua visão incrível levou à criação de produtos icônicos, como o iPhone e o MacBook, que mudaram o mundo da tecnologia. Jobs acreditava na combinação de tecnologia e arte, destacando o design elegante e a facilidade de uso. Esse foco na estética e funcionalidade fez a Apple se destacar entre os concorrentes, permitindo que liderasse o mercado. Jobs não era apenas um empresário. Ele era um pioneiro que desafiava ideias tradicionais, incentivando a criatividade e o pensamento progressista. Seu legado continua a influenciar muitas inovações hoje. De smartphones a tablets, a abordagem de Jobs nos lembra da importância da imaginação na tecnologia. Como seria nosso mundo hoje sem sua contribuição? Incrível, mas os animais podem descansar em pé. Essa habilidade única é uma adaptação inteligente para a sobrevivência, observada em vários herbívoros. Por exemplo, criaturas como cavalos e cervos conseguem cochilar em pé, graças a um mecanismo especial em suas patas. Isso os mantém prontos para agir ao primeiro sinal de perigo. Imagine um cavalo pastando tranquilamente, mas assim que percebe um predador, sai correndo instantaneamente. Essa adaptação se desenvolveu ao longo de muitas gerações, ajudando esses animais a sobreviver na natureza, onde há ameaças. A capacidade de cochilar sem deitar permite que economizem energia e fiquem alertas. Essa característica incrível é um poderoso lembrete da genialidade da natureza em se adaptar aos desafios e perigos. Então, da próxima vez que você ver um animal herbívoro, pense em como sua habilidade de descansar em pé não é apenas uma curiosidade, mas uma parte importante de sua estratégia de sobrevivência. Por que o Japão ensina humor nas escolas? No Japão, existe uma empresa única que abre escolas dedicadas exclusivamente ao humor, o que pode surpreender muitos. A primeira dessas escolas começou a funcionar em 1982 e, desde então, cerca de 1000 alunos se inscrevem a cada ano. Essa abordagem inovadora destaca a importância do riso, não apenas para o entretenimento, mas também para melhorar habilidades sociais, criatividade e inteligência emocional.
Em uma sociedade que valoriza a harmonia e as conexões, saber apreciar e criar humor ajuda as pessoas a se comunicarem melhor e fortalecerem relacionamentos. Os alunos participam de diversas atividades, desde stand-up até improvisação, o que lhes dá ferramentas para se expressarem e entenderem diferentes pontos de vista. Esse desenvolvimento de sagacidade e alegria é especialmente importante em um mundo acelerado, onde o estresse muitas vezes ofusca a felicidade. Ao focar no humor, essas escolas buscam enriquecer a vida cotidiana, provando que, às vezes, o riso realmente é o melhor remédio. É interessante pensar em como o humor influencia a cultura fora do Japão. Você já se perguntou por que os gorilas dormem tanto? Os gorilas são criaturas incríveis, conhecidas por sua força impressionante e seu caráter gentil. Curiosamente, eles também estão entre os animais mais sonolentos, frequentemente descansando mais da metade do dia. Esse longo período de sono é necessário para se recuperarem após movimentos ativos. Vivendo em florestas densas, os gorilas fazem ninhos aconchegantes de folhas e galhos, tornando seus locais de descanso seguros e confortáveis. Esses ninhos não apenas oferecem um lugar tranquilo para descansar, mas também ajudam a protegê-los de ameaças potenciais enquanto dormem. Considerando que os gorilas gastam muita energia em busca de comida e escaladas, seu sono prolongado os ajuda a recuperar forças, assim como nós. Então, da próxima vez que você pensar em um gorila, lembre-se de que seu estilo de vida tranquilo desempenha um papel importante na manutenção de sua saúde e atividade. A síndrome de Raynaud é uma condição médica que pode impactar bastante o seu dia a dia. Ela afeta a circulação sanguínea, especialmente nas mãos e pés. Quando uma pessoa com essa síndrome enfrenta um gatilho, como o frio ou estresse, os pequenos vasos sanguíneos se contraem. Isso provoca mudanças na cor da pele, que muitas vezes fica branca ou azul, antes de voltar ao vermelho normal, quando a circulação melhora. Embora possa parecer um problema pequeno, esses episódios podem ser bastante dolorosos e desconfortáveis, causando dormência ou formigamento. É importante ressaltar que a síndrome de Raynaud pode variar em gravidade. Algumas pessoas têm sintomas leves, enquanto outras enfrentam crises frequentes e intensas. O manejo da síndrome geralmente envolve mudanças no estilo de vida, como manter-se aquecido e reduzir o estresse. Em alguns casos, medicamentos podem ser prescritos para melhorar o fluxo sanguíneo. Compreender essa síndrome é fundamental para lidar com suas consequências e manter um estilo de vida mais saudável. E se eu te disser que George Washington tinha dentes de madeira? Essa ideia comum não é bem correta. Embora ele realmente usasse próteses dentárias, elas não eram feitas de madeira. Na verdade, suas famosas próteses eram feitas de uma mistura de materiais, incluindo marfim, ouro e até dentes humanos. Sim, ele tinha próteses que incluíam dentes retirados de escravos. Washington teve problemas dentários durante grande parte da sua vida, perdendo muitos de seus dentes naturais antes mesmo de se tornar presidente. Suas próteses causavam desconforto e não eram muito eficazes, fazendo com que ele evitasse sorrir em retratos. Essas próteses únicas simbolizam a luta de Washington com a saúde e a história, muitas vezes esquecida dos cuidados dentários no século XVIII. Portanto, da próxima vez que você pensar em seus dentes de madeira, lembre-se da complexidade desse mito histórico e das histórias humanas que o cercam. Por que o tempo é tão diferente perto das ilhas? As ilhas Grande Diomedes e Pequena Diomedes, localizadas no Estreito de Bering, estão a apenas 2,4 milhas uma da outra, mas apresentam um contraste surpreendente em seus fusos horários. Enquanto em uma ilha é hoje, na outra já é amanhã, resultando em uma diferença de 23 horas. Essa situação incomum ocorre porque as ilhas estão em lados opostos da linha internacional de mudança de data. Quando é manhã na Grande Diomedes, os habitantes da Pequena Diomedes já estão celebrando o dia seguinte. Imagine, estando em uma ilha, você pode acenar para seu vizinho na outra, sabendo que ele está quase um dia à frente. Essa característica fascinante da geografia nos faz refletir sobre as complexidades do tempo e mostra como limites artificiais podem criar situações tão curiosas, fazendo-nos pensar sobre a própria natureza do tempo. Vamos descobrir a verdade sobre o Dia de São Patrício. Essa festa vibrante é celebrada todo ano, no dia 17 de março, em homenagem a São Patrício, o querido padroeiro da Irlanda. A ele é atribuído o mérito de ter trazido o cristianismo para a Irlanda, e ele é famoso por usar o trevo para explicar a Santíssima Trindade. Hoje, pessoas ao redor do mundo comemoram esse dia com desfiles, música e, claro, roupas verdes brilhantes.
Você pode ver pessoas usando chapéus verdes estilosos e meias festivas todas animadas. Grandes cidades como Dublin e Nova York realizam desfiles espetaculares, mostrando danças irlandesas tradicionais, música e orgulho cultural. Curiosamente, a cor verde simboliza a primavera e o renascimento na cultura irlandesa, tornando-a uma escolha apropriada. Embora muitos desfrutem de uma pint de Guinness, o tradicional stout irlandês, a celebração se tornou uma festa mais ampla da cultura irlandesa para todos. Não importa se você é irlandês ou não, é um momento de confraternização, alegria e talvez um pouco de travessura. Então, se você está procurando uma maneira divertida de mergulhar na cultura, o dia de São Patrício é a ocasião perfeita. E se eu te disser que os grampos guardavam segredos durante a Guerra Fria? Durante esse período tenso, os oficiais soviéticos desenvolveram maneiras engenhosas de identificar passaportes falsos, e acredite ou não, os grampos tiveram um papel importante. Os passaportes soviéticos verdadeiros tinham grampos de metal de baixa qualidade, que corroíam rapidamente. Isso significava que os passaportes autênticos mostravam sinais de desgaste com o tempo, enquanto os falsos, muitas vezes feitos de materiais melhores, não apresentavam esses danos. Os oficiais treinaram seus olhos para reconhecer essas sutis diferenças, provando que até os menores detalhes importam para a segurança nacional. Assim, enquanto o mundo estava focado em espionagem e manobras políticas, um simples grampo ajudava a proteger a integridade da identidade soviética. Essa fascinante utilização de materiais do dia a dia mostra como a criatividade e a engenhosidade podem se manifestar de maneiras inesperadas, mesmo nos tempos mais sérios. Você consegue acreditar que algo tão pequeno teve um papel na história? Você sabia da famosa citação sobre impostos de Leona Helmsley? Essa magnata do setor hoteleiro foi condenada a impressionantes 16 anos de prisão por sonegação fiscal, mas sua pena foi surpreendentemente curta. Helmsley não pagou os contratados que trabalharam em sua luxuosa casa, o que gerou problemas legais que se tornaram conhecidos. Durante seu julgamento, houve um momento chocante quando sua empregada revelou que Helmsley disse: "Apenas pessoas comuns pagam impostos." Essa declaração gerou indignação pública, destacando a diferença entre os ricos e os cidadãos comuns. No final, apesar da severa condenação, ela passou apenas 19 meses na prisão. Seu caso levanta questões importantes sobre responsabilidade e justiça para aqueles que têm grandes recursos, como a riqueza influencia as consequências legais em nossa sociedade. Você sabia que um jockey venceu após a morte? Esta incrível história envolve Frank Hayes, que entrou para a história no hipódromo de Belmont em 1923. Durante a corrida, Hayes teve um ataque cardíaco, mas, de alguma forma, continuou montando e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Seu cavalo, Sweet Kiss, lhe trouxe a vitória, mas quando a multidão começou a comemorar, logo perceberam que algo estava errado. Hayes faleceu durante a corrida, tornando esse momento triste, mas ao mesmo tempo notável na história das corridas. Sua vitória inesperada é frequentemente lembrada como uma alegria amarga, destacando a determinação tanto do cavalo quanto do cavaleiro. Este caso incomum nos lembra que o esporte às vezes apaga as fronteiras entre a vida e a morte, levantando questões sobre a natureza da competição e resiliência. Frank Hayes foi enterrado em 1930, mas seu legado vive, eternamente gravado, na história do hipódromo de Belmont. O que você acha de um desfecho tão estranho? Acredite ou não, as corujas podem girar a cabeça em 270 graus. Essas aves incríveis têm olhos fixos em suas órbitas, por isso não conseguem movê-los como nós. Em vez disso, elas precisam girar a cabeça para olhar ao redor. Felizmente, as corujas têm uma habilidade única. Conseguem girar o pescoço sem interromper o fluxo sanguíneo para o cérebro. Isso é possível graças a um suprimento sanguíneo extra no pescoço, permitindo que elas girem a cabeça de forma impressionante. Mas suas incríveis habilidades não param por aí. As corujas também são mestres da audição. Muitas espécies têm orelhas assimétricas, o que desempenha um papel importante em sua estratégia de caça. Com uma orelha mais alta que a outra, elas conseguem captar sutis diferenças nos sons, ajudando-as a encontrar presas, mesmo na completa escuridão. Imagine um predador silencioso deslizando na noite, mirando facilmente em um rato que se move na vegetação. Essa combinação de visão excepcional e audição faz das corujas alguns dos predadores noturnos mais eficazes da natureza. Por que suamos tanto enquanto dormimos?
Em média, uma pessoa sua cerca de 100 litros por ano, o que dá aproximadamente uma xícara de suor por dia. Isso pode surpreender, mas é completamente normal. Durante o sono, nosso corpo passa por vários processos, incluindo a regulação da temperatura. Quando seu corpo esfria à noite, isso pode fazer com que você sue para manter a temperatura ideal. Fatores como a temperatura do quarto, a roupa de cama e até mesmo a fisiologia do seu corpo têm um papel importante na quantidade de suor que você produz. Se o quarto estiver muito quente ou se você estiver coberto com cobertores pesados, pode notar que sua quantidade de suor aumenta. Além disso, fatores como o estresse ou o que você come antes de dormir podem aumentar a sudorese. Portanto, embora possa parecer muito, suar à noite é uma maneira do seu corpo manter o conforto enquanto você desfruta de seus sonhos. Prepare-se para se surpreender com a memória muscular e os núcleos. Mesmo após a perda de massa muscular, como durante uma pausa nos treinos ou a recuperação de uma lesão, nosso corpo guarda algo especial. Durante os treinos anteriores, nossas células musculares ganham núcleos extras, que são o centro de controle do crescimento muscular. Isso significa que, mesmo quando começamos a perder força, esses núcleos adicionais permanecem em nossos músculos, esperando o momento de voltarmos a treinar. Quando retomamos as atividades, esses núcleos são ativados, ajudando-nos a recuperar a musculatura mais rapidamente do que se estivéssemos começando do zero. É como se seu corpo tivesse um estoque secreto de força de treino. Esse fenômeno explica por que os atletas costumam se recuperar rapidamente após uma pausa. Portanto, não importa se você está voltando de uma pausa ou apenas quer se colocar em forma, lembre-se de que seu corpo possui um incrível estoque de treinos passados. Você consegue adivinhar quem é a melhor atriz de todos os tempos? Meryl Streep é considerada a melhor atriz da sua geração. Nos anos 1970, ela fez sucesso em Hollywood com papéis inesquecíveis em filmes como O Caçador de Veados e Kramer vs. Kramer. O talento único de Streep brilha em cada papel, pois ela consegue se transformar completamente nos personagens, tornando-os incrivelmente reais. Essa dedicação ao seu trabalho lhe rendeu fãs ao redor do mundo e impressionantes 21 indicações ao Oscar ao longo de sua carreira. 3 prêmios conquistados garantiram seu lugar na história do cinema. De dramas a comédias, Meryl domina diferentes gêneros, encantando o público com sua versatilidade, seja lidando com as complexidades de uma mãe ou fazendo piadas em uma comédia romântica. Suas performances deixam uma marca profunda. Então, o que você acha que torna Streep tão excepcional? É sua preparação cuidadosa, empatia pelos personagens ou algo mais? E se eu te contar sobre o menor relógio do mundo? O Jaeger-LeCoultre Caliber 101 pesa menos de 1 grama e é uma maravilha da engenharia precisa. Imagine um relógio feito de 98 peças minuciosamente montadas, que trabalham juntas para mostrar a hora com exatidão. Esses relógios minúsculos chamaram a atenção do mundo quando a rainha Elizabeth II os usou durante sua coroação em 1953, orgulhosamente presos a uma magnífica pulseira de diamantes feita especialmente para a ocasião. A incrível habilidade e o design refinado do relógio destacam a arte excepcional dos relojoeiros, mostrando a harmonia entre arte e tecnologia. Seu significado vai além da simples funcionalidade. Eles representam um legado real e inovações que mudaram o mundo da relojoaria. Criado para aqueles que apreciam o belo, o Caliber 101 permanece como um símbolo de elegância e sofisticação. Não é surpreendente como algo tão pequeno pode ter uma história tão grande. Difícil de acreditar, mas a ilha de Hormuz é vermelha. Esta incrível ilha no Golfo Pérsico, no Irã, atrai visitantes com suas paisagens únicas. As cores vibrantes vêm da hematita, óxido de ferro vermelho, que dá à areia seu tom característico. Imagine-se caminhando por essas praias naturalmente coloridas, onde os tons vermelhos contrastam lindamente com as águas azuis do Golfo. A ilha é frequentemente chamada de Ilha Arco-Íris, não apenas por sua areia vermelha, mas também pela diversidade de falésias e rochas coloridas ao redor. Essas características geológicas únicas tornaram Hormuz um lugar popular para artistas, fotógrafos e amantes da natureza. Ao explorar a ilha, você pode encontrar vistas surpreendentes, como o solo colorido formado pela interação de vários minerais com o sol e a água. A rica cultura e história acrescentam charme, enquanto as tribos locais e os ofícios tradicionais enriquecem ainda mais a experiência. Pronto para descobrir este paraíso colorido?
Explore os emocionantes Alpes. Os Alpes não são apenas montanhas bonitas. Eles se estendem por 8 países da Europa, incluindo França, Suíça, Itália, Alemanha, Áustria, Eslovênia, Mônaco e Liechtenstein. Essa impressionante cadeia de montanhas cobre cerca de 1.200 quilômetros e forma uma barreira natural que influencia o clima e a cultura da região. Ao caminhar por esses picos majestosos, encontramos paisagens diversas, desde vales verdes até dramáticas montanhas rochosas e idílicos lagos alpinos. A beleza dos Alpes atrai milhões de turistas e aventureiros todos os anos, seja esquiando nas encostas cobertas de neve no inverno ou explorando trilhas escondidas no verão. Além disso, a região é famosa por sua rica história, com encantadoras vilas nos vales e magníficos castelos nas colinas. Cada país traz algo único, desde o chocolate suíço até a culinária italiana. Portanto, se você é um amante de atividades ao ar livre ou um entusiasta da história, os Alpes oferecem algo para todos. Que tal visitar essa cadeia de montanhas inesquecível? A neve suja realmente derrete mais rápido? Com certeza, pesquisas mostraram que a neve com sujeira derrete mais rápido do que a neve limpa. Isso acontece porque pequenas partículas de sujeira absorvem bem a luz solar. Quando o sol brilha sobre a paisagem nevada, essas partículas aquecem e aquecem a neve ao redor. Isso leva a um derretimento mais rápido, mesmo com temperaturas iguais. Esse fenômeno surpreendente mostra como pequenas mudanças, como a poluição ou as marcas que deixamos ao andar na neve, podem impactar significativamente os processos naturais. Imagine que você está caminhando no parque após uma nevasca. Áreas cobertas de sujeira dos sapatos ou poluição podem se transformar em lama, enquanto áreas limpas permanecem firmes. Essa diferença no derretimento não é apenas um fato interessante do inverno. Tem consequências mais sérias para o nosso meio ambiente. Isso mostra como a atividade humana pode alterar a natureza, nos fazendo perceber que nossas ações, mesmo as que parecem pequenas, podem influenciar o mundo ao nosso redor. E se eu te disser que a Polônia sofreu perdas inimagináveis? Durante a Segunda Guerra Mundial, a Polônia enfrentou consequências terríveis, com cerca de 20% de sua população morta. Essa estatística trágica faz da Polônia o país com as maiores perdas entre todos os envolvidos no conflito. A guerra devastou a nação como uma tempestade, destruindo vidas, famílias e comunidades inteiras. A brutal ocupação pela Alemanha nazista e pela União Soviética causou imenso sofrimento. Milhões morreram em batalhas, massacres e em decorrência de detenções cruéis em campos de concentração. Cidades foram destruídas e o patrimônio cultural severamente afetado. Este capítulo sombrio não apenas mudou a face da Polônia, mas também deixou cicatrizes profundas na memória coletiva de seu povo. Hoje, entender essa história é crucial para honrar as vítimas e reconhecer a resiliência daqueles que sobreviveram. Como podemos aprender com tais eventos para garantir um futuro pacífico? Você consegue imaginar que salada pode assustar? O capítulo 6 sobre a espiritualidade do Aipo mostra que a salada não é apenas um prato simples, mas uma experiência profunda. Muitos acham que fazer salada é complicado, acreditando que apenas chefes têm as habilidades necessárias. No entanto, isso pode ser uma tela para criatividade e experimentação. A expressão espiritualidade do Aipo sugere que existe uma conexão mais profunda entre nós e nossa comida do que podemos perceber. Pense nisso. Não são apenas folhas e vegetais. Eles representam nutrição, saúde e sustentabilidade. Desde a escolha de ingredientes frescos até a experimentação com molhos, preparar salada pode ser uma arte. Preste atenção nas cores e sabores que você pode combinar. O aipo crocante, os tomates vibrantes e o limão picante se juntam em uma sinfonia de sabores. A beleza da salada está em sua versatilidade e na alegria de brincar com diferentes texturas. Como podemos tornar as saladas menos assustadoras e mais divertidas? O freediving é um esporte fascinante, onde mergulhadores se aventuram no oceano sem equipamentos de respiração. Em vez disso, eles confiam em sua habilidade de prender a respiração por períodos surpreendentemente longos. Um exemplo notável desse esporte é Herbert Nietzsche, que estabeleceu um recorde mundial ao mergulhar a impressionantes 253 metros com um único fôlego. Imagine como é prender a respiração enquanto desce mais fundo do que um prédio de 27 andares. É isso que os freedivers enfrentam.
Os mergulhadores passam por um extenso treinamento para aumentar sua capacidade pulmonar e relaxar o corpo, permitindo que suportem a enorme pressão nas profundezas. Eles aprendem técnicas de controle da frequência cardíaca e economia de oxigênio, o que os ajuda a explorar mundos subaquáticos que estão escondidos da maioria de nós. O que motiva esses aventureiros a mergulhar a tais profundidades? É a emoção da exploração, ou talvez o desejo de superar seus próprios limites? Acredite ou não, mas o Burger King tem sauna. Essa abordagem inusitada ao fast food pode ser encontrada em Helsinki, na Finlândia, onde a famosa rede oferece uma experiência surpreendente: comer na sauna. Imagine saborear um delicioso Whopper enquanto sente o calor do vapor ao seu redor, com uma toalha nos ombros. Não é apenas uma refeição, é uma verdadeira aventura sensorial. A sauna traz aconchego à sua refeição, criando uma atmosfera relaxante que raramente se vê no mundo do fast food. Os clientes comentam que o atendimento personalizado melhora a experiência, transformando um lanche rápido em um momento de conforto. Isso reflete uma tendência maior na Finlândia, onde as saunas têm um papel importante na cultura e na vida social. Ao combinar essas duas atividades agradáveis, o Burger King realmente muda nossa percepção sobre fast food. Então, da próxima vez que você quiser um hambúrguer, que tal experimentá-lo na sauna? É uma maneira rápida de escapar da rotina. Um fato interessante sobre os primeiros dias da Princesa Peach. Para muitos gamers, a Princesa Peach é uma personagem querida da franquia Mario, mas sua jornada como personagem jogável começou apenas em 1988. Antes disso, ela era retratada apenas em imagens estáticas, já que criar um personagem em movimento exigia muito esforço técnico. No mundo dos primeiros videogames, a gráfica e a jogabilidade ainda estavam em desenvolvimento. Por isso, criar um personagem animado como a Peach era um grande desafio. Quando o jogo Super Mario Bros. Foi lançado, ela foi apresentada como a princesa a ser salva, e sua história era contada principalmente através de diálogos e cenas. Somente mais tarde, com o avanço da tecnologia e do design de jogos, ela se tornou uma personagem jogável, permitindo que os jogadores a controlassem em várias aventuras. Essa mudança foi um grande passo na indústria dos jogos, passando de gráficos simples para uma jogabilidade mais dinâmica e interativa. Não é incrível quantos esforços foram feitos para criar nossos personagens favoritos? Recentemente, pesquisadores da Universidade de Yale chamaram a atenção ao ativar com sucesso os cérebros de porcos mortos usando um sistema inovador chamado BrainX. Essa tecnologia revolucionária imita algumas funções naturais do cérebro, permitindo que uma atividade celular limitada recomece mesmo após a morte. Essa conquista abre possibilidades empolgantes na neurobiologia, abrindo caminho para descobertas importantes na saúde do cérebro e potenciais tratamentos para doenças neurodegenerativas. Imagine como podemos entender o funcionamento e a recuperação do cérebro após uma lesão, o que pode levar a descobertas que melhoram significativamente nossa compreensão de condições como Alzheimer ou Parkinson. Embora a ideia de ativar o cérebro possa parecer ficção científica, as implicações da tecnologia BrainX são reais e profundas. Isso levanta questões éticas sobre vida e morte, inspirando cientistas a explorar como essa tecnologia pode ajudar seres vivos. Será que conseguiremos, eventualmente, encontrar maneiras de restaurar cérebros danificados? Essa pesquisa incrível alimenta nossa curiosidade sobre os mistérios do cérebro e o que nos espera na neurobiologia.